E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e chegou o feliz momento da gente encerrar esse conteúdo de citologia, terminando com mais uma série de vias metabólicas. Eu estou falando da fermentação. É claro que a gente pode olhar para isso e falar, isso é competência da bioquímica, mas dentro do estudo do ensino médio, a bioquímica acaba sendo acolhida pelo processo da citologia, beleza? Bem, antes da gente começar e falar então de fermentação, o nosso ritual padrão. E olha que rimou. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando a gente metaboliza a glicose na presença do oxigênio, e aí a gente faz lá na mitocôndria ciclo de Krebs e cadeia respiratória, a gente está usando um caminho metabólico que mais rende energia, que mais rende ATP. Por esse motivo, esse caminho é o principal escolhido por uma grande parte dos organismos vivos. E esse caminho também faz a gente ter a falsa sensação de que a presença do oxigênio é essencial à vida. Ela é essencial à vida aos organismos aeróbios. Porém, existe um grupo de organismos, principalmente fungos e bactérias, que nós chamamos de anaeróbios, ou seja, aqueles que habitam ambientes que não possuem oxigênio. São dois tipos de anaeróbios que nós vamos encontrar na natureza. Os anaeróbios estritos, que são aqueles que não podem estar na presença do oxigênio, porque o oxigênio é tóxico para eles, e nós temos os anaeróbios facultativos, que são aqueles que vivem na presença do oxigênio, adoram o oxigênio, mas se ele estiver ausente, eles se viram, porque afinal de contas precisam produzir energia para poder manter as suas funções fisiológicas. Dentro dos processos anaeróbios que nós temos no metabolismo, o mais famoso é a fermentação. E quando eu falo fermentação, eu não estou falando de uma única via metabólica, eu estou falando de várias vias metabólicas, porque existem vários tipos de fermentação. As principais que nós temos são a fermentação lática, a fermentação alcoólica e a fermentação acética. Agora eu preciso mais uma vez fazer um comparativo com o metabolismo aeróbio. Por quê? Porque a gente utiliza o metabolismo aeróbio para dar fim ao hidrogênio e aos elétrons que são utilizados na degradação da glicose, e esse fim vai ser a cadeia respiratória, onde eu vou formar água e produzir ATP. Quando eu olho para a via glicolítica, que acontece tanto anaerobicamente quanto aerobicamente, eu vou ter a produção de 2 NADH, ou seja, a redução de 2 NAD+ para NADH, e vou ter também a produção de 2 moléculas de ATP. 2, na verdade, como saldo. Eu produzo 4, mas gasto 2. E é justamente esse ATP da via glicolítica que vai dar sustentação para a sobrevida dos organismos anaeróbios. Ele que vai ser utilizado como fonte de energia. Então, o que é necessário fazer? Acabou a via glicolítica, eu preciso oxidar a NADH em NAD+, para que ela volte para a via e essa quantidade de ATP continue sendo produzida. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho a cadeia respiratória para dar conta dessa NADH? Simples, fermentando o piruvato. Então, nós vamos pegar o piruvato, que é produto da via glicolítica, e transformar em outras moléculas, para que essas moléculas possam receber o hidrogênio e o elétron da NADH, oxidando as coenzimas e fazendo com que elas voltem para a via glicolítica, beleza? Bem, a fermentação lática, que é o nosso primeiro tipo de fermentação, vai fazer isso da seguinte maneira. Ela vai pegar o piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, e vai transformar em lactato, ou ácido lático, que também é uma molécula de 3 carbonos. Dessa forma, a gente vai oxidar a coenzima e ela vai poder voltar, então,
para a via glicolítica. Quem vai fazer isso com maestria é um grupo de bactérias que vivem no leite. Bactérias no formato de bastão, que são então chamadas de bacilos. Como são bacilos que vivem no leite, eu estou falando de quem? Exatamente, dos lactobacilos. E com certeza você já se deparou com esse nome em algumas propagandas de leite fermentado pela televisão, ou então na própria embalagem, que está lá escrito, tem lactobacilos vivos. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando dessas bactérias fermentadoras, que são amplamente utilizadas pela indústria alimentícia, não só para produzir esses leites fermentados, mas também para produzir iogurtes e outros derivados do leite, tá? São bactérias bastante importantes para a indústria alimentícia. Agora vamos dar uma olhadinha na própria via metabólica para vocês entenderem como é simples a fermentação. Então eu tenho lá o gliceraldeído 3P, 3-fosfato. Nesse momento, quando eu for transformá-lo em piruvato, eu vou gerar então ATP e vou reduzir a coenzima NAD+ em NADH. E é justamente essa reação que eu preciso manter ativa para produzir energia. Como eu faço isso então? Eu transformo o piruvato em lactato, fazendo a oxidação da coenzima NADH em NAD+, que vai então retornar para a via glicolítica. Nós, seres humanos, também fazemos fermentação lática. Qual é a questão conosco? A nossa demanda energética não consegue ser suprida pelos ATPs da via glicolítica. A gente precisa obrigatoriamente de cadeia respiratória. E aí, nesse caso, quando a gente faz a fermentação lática das nossas fibras musculares, é quando a gente tem um processo de anaerobiose do exercício físico, mas ela não se sustenta energeticamente. Esse lactato que é produzido nos nossos músculos vai ser encaminhado para o fígado. Nos hepatócitos, nas células do fígado, ele volta a ser piruvato e aí vai fazer o ciclo de Krebs para depois entrar na cadeia respiratória, ou seja, ele acaba participando da queima completa da glicose. Quem vai ajudar também nos músculos a fazer esse processo de fermentação e garantir produção de ATP é uma proteína chamada creatina, que é de certa forma uma reserva energética na forma de proteína, e ela vai ajudar então a controlar a fosforilação do ADP em ATP nessas condições de anaerobiose, o que é bastante importante para a gente também. Por isso, quando a gente fala de exercício físico, de ganhar massa muscular, os nomes creatina e anaerobiose entram bastante nas academias, beleza? Bem, falando agora da fermentação alcoólica, essa vai ser feita principalmente por fungos. Qualquer fungo? Não. Um tipo de fungo especial conhecida como levedura. A fermentação alcoólica vai transformar o piruvato em etanol. Só que aí nós temos uma questão. O piruvato é uma molécula de 3 carbonos. Para eu transformá-lo em etanol, eu preciso perder um carbono, já que o etanol ele tem 2 carbonos apenas. Como eu perco esse carbono? Transformando um dióxido de carbono, usando essa redução do número de carbonos na produção de dióxido de carbono. Então, além de eu produzir o álcool, eu também vou produzir o gás carbônico nesses processos. E a indústria alimentícia, claro, também gosta bastante desse tipo de fermentação. Nós temos a fermentação alcoólica muito utilizada na produção de vinhos, na produção de cerveja, e isso é bastante comum, né? Tanto que a gente tem a levedura de cerveja, é bastante comum a gente ouvir falar nisso. Mas ela também está presente na produção de pães, porque afinal de contas, esse gás carbônico faz a massa ficar aerada, fofinha e crescer. É aquele momento que a gente deixa a massa descansar, que ela dobra de tamanho. Ah, mas Thiago, aí você está falando que o pão tem álcool? Não, porque o pão vai para o forno. E no momento em que eu coloco o pão no forno, esse álcool que evapora numa média de 35, 36 graus vai embora e não fica então
o seu resíduo na nossa massa, certo? Mas é fundamental a gente pensar que as leveduras fazem a fermentação tanto do vinho quanto da cerveja, como também dos nossos pãezinhos. E aí, olhando para a via metabólica, fica muito fácil da gente entender. Mais uma vez eu tenho então o gliceraldeído 3-fosfato, tenho lá a formação do piruvato e tenho lá a redução da NAD+, em NADH e tenho também a produção de ATP. O que eu vou fazer agora? Vou transformar o piruvato em acetaldeído, perdendo um gás carbônico, e depois transformar o acetaldeído em etanol, e dessa forma eu tenho a fermentação alcoólica. A fermentação acética, ela é, na verdade, um subproduto da fermentação alcoólica. É como aquele velho exemplo que eu gosto de dar. A fermentação alcoólica é o jogo completo. A fermentação acética é uma DLC. E se isso aconteceria nesses moldes, cobrando você para fazer a fermentação acética, se a via metabólica fosse um jogo da EA. Quem vai fazer essa DLC andar, ou seja, quem vai dar continuidade na fermentação e fazer a fermentação acética, é um grupo específico de bactérias, que são as bactérias da família das pseudomonadáceas. Essas bactérias, elas vão conseguir produzir a partir da fermentação alcoólica o ácido acético ou acetato. E aí a gente também tem um uso dentro da indústria alimentícia, porque quando eu falo disso, eu estou falando da produção de vinagre, tá? Então aquele temperinho gostoso da salada, ele também tem uma produção a partir de um processo de fermentação. Ainda há um outro processo anaeróbio que precisamos falar. Eu estou falando da respiração anaeróbia. Ela é diferente da fermentação, porque nesse caso, apesar da ausência do oxigênio, nós vamos ter ciclo de Krebs e teremos uma cadeia transportadora de elétrons. Só que não teremos como aceptor final desses elétrons o oxigênio. Nós teremos compostos inorgânicos à base de enxofre, à base de nitrogênio, e dessa forma eu consigo ter então a oxidação das coenzimas NADH e FADH2 em NAD+, e FAD+, e eu consigo então ter um fluxo mantido com um maior aproveitamento, com uma maior produção de energia do que o que eu tenho na fermentação. E esse foi o nosso vídeo sobre fermentação, encerrando o conteúdo básico de citologia. Lembro vocês que a playlist de citologia está criada, o conteúdo está completinho para você estudar para uma prova, para o Enem, para o vestibular. Use e abuse desse conteúdo, beleza? É feito para vocês. Antes de eu me despedir, deixo aqui as nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do Articulando, o podcast aqui do canal, que serve para aumentar o seu repertório, partindo da biologia, mas discutindo muito mais coisa que biologia. Isso é muito bom para uma redação. E deixo também o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!